Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Pela Fé, Abraão. Claro que quando pensamos em fé, não poderíamos deixar de mencionar um homem como foi Abraão. Não é à toa que ele recebeu o apelido carinhoso pelos autores bíblicos como o pai da fé. É claro que quando olhamos para a história de Abraão, percebemos que essa fé sólida no Senhor Deus, ela não foi criada de um dia para o outro. Não foi num momento em que ele disse, bom, a partir de agora eu vou ter uma fé sólida em Deus, nada vai me abalar, eu vou seguir pela fé em todos os caminhos da vida. Não, não foi assim. Assim como não acontece dessa maneira com absolutamente ninguém. É claro que a decisão de viver pela fé é o primeiro passo de uma jornada. Mas em cada circunstância da vida, nós somos chamados a exercer a nossa fé ou voltar atrás. Podemos fazer isso. Somos livres. O livre-arbítrio é uma das coisas mais lindas que Deus concedeu ao ser humano. Mas quando pensamos sobre Abraão, Deus o chamou para deixar a cidade de Ur dos Caldeus e ir para uma cidade ou para um lugar em que ele mostraria. E prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Abraão e Sara não possuíam filhos. E claro que o grande sonho da vida deles era exatamente isso. Desde começar a obedecer ao Senhor, muitas bênçãos vieram sobre a vida deles. A cada parada que eles faziam, muitos servos, servas, rebanhos eram acrescentados à caravana de Abraão. Mas aquilo que ele mais sonhava era poder ter um filho. O fato é que quando olhamos para a Bíblia, Gênesis 15, Deus vai aparecer para Abraão e vai dizer a ele que a terra só seria dada à sua descendência dentro de mais 400 anos, porque a medida da iniquidade dos cananeus ainda não havia se esgotado. Que ele, bem como os seus filhos e os filhos dos seus filhos, teriam que peregrinar no meio daquela terra até que o tempo de graça que Deus havia dado para os cananeus se esgotasse. Quando você pensa na maneira como Deus cumpre as suas promessas, às vezes é difícil de entender. Abraão poderia ter argumentado, Senhor, mas daqui a 400 anos eu já vou estar morto. Essa promessa não vai ser para mim, vai ser para os meus filhos. Mas Deus tinha um propósito para Abraão naquele tempo. Quantos foram os cananeus que passaram a crer no Senhor Deus através da própria experiência de Abraão? Ela White, quando vai comentar a respeito da história de Abraão, ela vai mencionar que aonde quer que ele chegava, ele levantava um altar, reunia as pessoas à sua volta e falava a respeito do Deus Criador do céu e da terra. E quando ele ia embora, o altar ficava e em volta dele, alguns cananeus que haviam aceitado a mensagem do Senhor Deus e agora passariam a louvar o mesmo nome do Senhor. A Bíblia menciona, ainda que de forma pontual, algumas situações de indivíduos que acabaram sendo agregados ao próprio Abraão, como Aner, Escol, Manre, indivíduos que acabaram se unindo, se tornando aliados do próprio Abraão, quando ele passou a morar em Hebrom. E é claro que quando percebemos a maneira como Abraão lidou com eles, percebemos que o temor do Senhor já estava trabalhando no coração deles. O fato é que Abraão teve que aprender a viver pela fé. Quando a promessa de Deus finalmente se cumpriu com o nascimento de Isaac, é importante lembrar que o capítulo 16 de Gênesis vai mostrar para a gente que ele teve uma dificuldade de crer perfeitamente quando Sara mencionou que eles poderiam ter um filho através de uma serva, uma segunda esposa que ele poderia tomar. Abraão aceitou a ideia e tomou Agar. Agar deu à luz Ismael. O fato é que logo depois do nascimento de Isaac, houve uma grande confusão dentro daquela família, porque agora Agar e Ismael começaram a sentir ciúme do Isaac. E no meio dessa história toda, Sarai toma a decisão de ir até Abraão e pedir que Abraão mandasse Ismael embora de casa. Abraão vai todo choroso conversar com Deus, diz, Senhor, o senhor está vendo o que a minha mulher está me pedindo? Para eu mandar meu filho embora de casa. E Deus diz, ouça sua mulher, pode mandar o Ismael e a mãe dele embora, porque eu vou cuidar deles, vou fazer dele uma grande nação. Com o coração partido, Abraão mandou que Ismael fosse embora do acampamento.
E Deus realmente cuidou de Ismael, dele vieram 12 príncipes. E quando você vê a história do Isaac, quando Isaac, segundo Flávio Josefo vai mencionar que Isaac tinha algo em torno de 26 anos de idade, quando Deus apareceu para Abrão e disse: Abrão, sacrifica teu filho, teu único filho Isaac, sobre um altar, numa das montanhas que eu vou te mostrar. Ele faz uma peregrinação de 3 dias até chegar no Monte Moriá, e quando ele coloca Isaac sobre o altar que ele mesmo e o filho haviam erguido, ele conta o plano para o filho aceita se sacrificar em favor daquilo que é a vontade de Deus. E o mais interessante é que o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que Abraão, ele foi até as últimas consequências. Ele levantou a mão com o punhal para ferir de morte o seu filho, não achando que Deus fosse impedir que a morte do filho acontecesse, mas achando que Deus iria ressuscitar o filho dos mortos. Afinal de contas, como o próprio autor da carta aos Hebreus vai mencionar, o Abrão, ele não tinha filhos e já tinha uma grande idade. Sarai era estéril. E o nascimento de Isaac já havia sido um milagre. Então, apesar de não ter acontecido até aquele momento ainda uma situação de ressurreição dos mortos, Abrão acreditava que Deus poderia fazer, mesmo que não houvesse nenhum outro precedente na história. Você entende isso? Por que a fé desse homem havia se tornado tão sólida em Deus? Porque em vários outros momentos ele teve a oportunidade de exercer fé em Deus. E cada vez que você crê em Deus e dá um passo de fé, o Senhor Deus abre oportunidades para que você cresça nesse relacionamento com Ele. Abrão passou por aquele teste. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White menciona que no momento em que o Abrão e o Isaac estavam em cima do Monte Moriá, quando ele levantou o cutelo e esteve disposto a degolar o próprio filho, os anjos todos olhavam do céu. E quando a mão poderosa de Deus segurou a mão de Abrão para que ele não matasse o seu filho, os anjos de Deus aplaudiram a decisão de Abrão, porque perceberam que ele havia aprendido a lição mais importante da sua vida: crer em Deus independente das circunstâncias. Temos muito a aprender com Abrão. Ele teve muitos momentos em que não creu, mas quando você olha para a história dele, na maior parte das vezes ele creu, ele exerceu fé, e isso fez com que a sua fé se tornasse cada vez mais sólida e robusta. É esse tipo de experiência que Deus quer de nós. Eu gostaria de exercer esse tipo de fé em Deus. E você? Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a viver esse tipo de fé? Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque a tua palavra nos mostra homens de fé como Abrão. Ajuda-nos a exercermos uma fé robusta e sólida como a dele, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?